Direitinho? Tô te ouvindo direitinho. Meu som não tá estourado, não? Ah, pra mim não, mas eu não sei. Não, Tá. não me parece estourado, não. Bora lá começar essa transmissão aí, demorou, né? Uhum. Deixa eu só ajeitar aqui meus chats aqui. Na próxima, talvez, é que não deu tempo de configurar nada, a gente tenta entrar com o vídeo. Tá, vamos lá então. Iniciando aqui. Beleza, já estamos transmitindo. Hello, hello. Certíssimo. Nossa, muito louco o que saiu aqui agora, hein? Fui tentar botar a vinheta, mas não rolou, não. Hum. Vamos ver só que a confirmação está transmitindo direitinho, porque, sinceramente, pior que eu não tô achando aqui. Ah, mas agora recebi a notificação aqui no chat. Estamos transmitindo. Vamos lá, né? Até veio aqui um monte de notificação pelo. Deixa eu só silenciar meu celular, gente. Peraí. É isso, eu vou começar aqui, primeiramente, avisando que né, o Spotify resolveu detonar a gente em todas as plataformas, né? Em vários programas. Eu acho que é legal falar isso no sentido de avisar, né? E tal, porque esse programa aqui talvez não, ele não sofra disso, né? Mas a maior parte dos nossos programas, assim, estão todos no Spotify. Porque assim, o Spotify comprou a Anchor, né? E quem faz podcast conhece essa plataforma, que é a Anchor, que aí do nada começou a sair os podcasts diretamente da Anchor no Spotify. Aí eu acho que já foi já a notícia, né? Que vinha coisa por aí. E depois já vinha então a Spotify for Podcasters, né? Para mim foi complicado porque comecei a receber uma pá de e-mail, né? Questão de direitos autorais, de música, né, e tal. Tu fala alguma coisa aí, Marcos. Dá boa noite para as pessoas aí, porque para quem chegar Boa aí dá. noite. Então é isso, né? Os nossos podcasts, não sei, não foram todos derrubados ainda, mas serão, porque tu começa a receber e-mail de infração de direitos autorais, né? Então, você sabe que vem coisa por aí, vem coisa por aí. E, Marcos, essa segunda parte do nosso caô, né? Para quem está acompanhando, ainda não chegou aqui a nossa audiência fiel, mas para Uhum. quem está acompanhando sabe que nós estamos fazendo um programa em 4 partes, decidimos que serão 4 partes. Então, na verdade, aqui essa é a segunda parte do nosso programa Dancing Dead Days, né? Que a gente fez uma mistura aí de Dancing Days com Dead, porque as coisas que foram selecionadas, deixa eu até colocar aqui, ó. Quanto o texto, ó, tá aqui, ó. A arma foi granada, local quintal, já aconteceu crime, época acontecimento, o estilo foi discoteca e o gênero brega cafona. Só que a gente combinou, né, Marcos, que a gente pode ir para outros lados, né? E a brincadeira aqui é a gente levar 40 minutos contando essa história. O meu cronômetro não está zerando para 40 minutos, então eu não vou mexer nisso. O que faremos é o seguinte: faremos. Eu vou contar aqui, né, Marcos? Agora são 9 horas em ponto, ó, 9h01. E daqui a pouco você começa, então, a segunda parte do ponto, se é que você lembra, da onde eu parei. Tu lembra o nome dos personagens? Tu anotou, sei lá? Lembro, lembro sim. E sei do o ponto que foi que você parou. Então, tu lembra qual é o nome da moça que a gente estava comentando? Como assim? O nome da moça é Lucélia. Lucélia. Olha lá, muito bom, muito bom. Tá certo, né? Então a gente vai continuar aqui a história. No momento a gente não tá ainda com ninguém interagindo, mas por favor, quem entrar, interaja com a gente, interaja, que a gente gosta de ficar interagindo com a audiência, né? E é uma história já começada, então para quem está chegando aqui ou vai chegar depois, é bom ter tido acesso à primeira história,
caso seja a versão em podcast, né? Eu comecei falando um negócio assim, eu tô tão, né, zuretinha, que eu até esqueci de falar o que eu estava falando, né? Dessa questão de podcast, né? Primeiro, né, Spotify querendo gongar a gente, vai gongar. Aí todos os programas, né, e isso eu vou ter que arrumar na unha, né, daqui para frente, e aí vários programas anteriores vão ficar todos no feed do nosso site. Vou mandar tudo para lá, inclusive o Caô Crimes. O Caô Crimes, o Festim, além da Imaginação Podcast, já está até saindo no feed do Masmorra, né? Mas estava tudo organizado, né, Marcos? Estava tudo no Spotify bonitinho, além da Imaginação Podcast, Festim. Então agora vai ficar tudo no feed do site, porque eu decidi então que eu vou ter uma tarefa a menos nessa vida, que é ficar fazendo publicação em vários perfis de Anchor, de Spotify. Isso daí me aloprou muito. E já que eles estão querendo puxar meu tapete, eu vou começar a fazer meu trampo só no feed do site. Então, preciso, tá? Para quem vai escutar depois no podcast, que assine o feed do site. Como é que se faz isso, né? Tem gente que talvez só escute aqui na Twitch ou só escute lá no Spotify. Você vai pegar qualquer aplicativo que você tiver de podcast, seja Podcast Addict, sei lá, Podcast Republic, tem trocentos aplicativos de podcast. O Google tem aplicativo de podcast e tu vai escrever Masmorra Cine. Você escrevendo, você vai ver que vai aparecer uma listagem enorme de podcasts e o nosso ícone do Masmorra Cine, ele é uma fita cassete, tá? É um fundo vermelho assim, escrito Masmorra Cine e uma fitinha de VHS na cassete, VHS. Então, esse é o nosso símbolo, tá? Então, você pode assinar, que eu vou ficar atualizando esse feed, vai ficar tudo organizado num lugar só. Porque, Marcos, eu sei que você talvez tenha alguma coisa a falar a respeito disso. A gente está há anos lutando com essa questão de feed, né? E vai para lá, vai para cá, troca endereço de site. Pois é, esse é um problema constante e que acaba gerando uma quantidade insana de trabalho especificamente para você, né? Inclusive. E é uma pena, né? A gente teve já, infelizmente, necessidade de mudança por conta de mau atendimento, né? De Isso. servidor, né? Que a gente tinha. Da Depois HostGator, né? Para da deixar bem HostGator, claro. né? HostGator. Dando nome aos bois. Se você quiser e contratar um servidor para ter uma série de problemas e ser ignorado quando você for reclamar de alguma coisa, procure a HostGator, que é o servidor certo para você. Mas, né? E mais recentemente a gente tem com essa questão de apagarem, né, os podcasts por conta da gente usar músicas, né? Então também acaba gerando e a gente pede a compreensão das pessoas, né? Com o tempo eles vão estar disponíveis em outros Sim. locais e tudo mais. Eu vou ter que Enfim. levantar todos os podcasts que faltam estar no feed, porque assim, para eles aparecerem no feed, né, que o feed é isso, é um alimentador, você tem que ter a publicação alterada. Então eu vou ter que ir nas publicações, uma por uma. São quase 14 anos, eu falo mesmo, são quase 14 anos. Então a gente tem muita publicação. Então tu tem que chegar lá do zero, ver se está tudo certinho, se está batendo com áudio, o que está faltando. Claro que tem muitas coisas que eu já organizei, né? Quando eu fiz a transferência para esse site com um novo provedor, né? Com um novo servidor. Mas o que acontece? A gente, né, eu principalmente, né, quando eu percebi que tinha muito podcast no servidor, eu falei, vou colocar aqui no Anchor, né? E vem funcionando desde então, né, Marcos? Vem funcionando. A gente já está fazendo podcasts, por exemplo, sobre a Além da Imaginação, e já vai para o quinto ano agora, né? Sim, sim. Então tem funcionado direitinho e tal, né? Só que agora eles resolveram, agora como virou Spotify for Podcasters, eles resolveram começar a passar a rapa, né? Em quem usa músicas com direitos autorais, que eu não vou nem levar aqui um debate referente a isso, né? Para não ficar uma coisa muito chata e técnica, né? Porque eu tenho uma opinião formada referente a isso, né? De você, tipo assim, você ser tão rápido para detectar músicas com direitos autorais, mas você permitir discurso de ódio, você permitir negacionismo, podcasts anticientíficos, não é?
antivax e por aí vai, né, senhor Spotify, né? Então, na verdade, é assim, né? É que nem o pessoal fala referente às Big Techs, como eles são rápidos, né? Para pegar qualquer coisa referente a direitos autorais e como eles são lentos, né? Para poder fazer uma verdadeira busca e uma verdadeira análise no discurso de ódio do negacionismo, né? Que leva a democracia de vários países à bancarrota, né? Bom, questão aqui que sim, vamos dar a César o que é de César, né? Não tem aquele ditado assim? Tudo Sim. bem, nós vamos ter problemas referentes a direitos autorais sempre, porque os direitos autorais existem, eu respeito os direitos autorais mesmo utilizando, né? E tal. Então eu não pago aquele serviço, né, que o pessoal diz que paga, né? Alguns anos atrás, qual o nome daquele ECAD. ECAD, né? Uma época o pessoal falava, vai, vamos pagar o ECAD, né? Que aí tu pode usar as músicas, mas não é bem assim, né? O ECAD não vai pagar direitos autorais a Beyoncé, se tu usar a música da Beyoncé, né? Aliás, o ECAD, ele não transfere nem corretamente os valores, né? Tem um grande furo, né? É um grande, né, furo de transferência de dinheiro por aí, né? Quem quer agir corretamente, né, vai acabar também tendo problemas aqui no Brasil referente a isso. Mas isso daí é uma discussão que não vem ao caso. Esse aqui é um programa para a gente poder conversar referente a um falso crime, né, que já foi começado no programa anterior, só mesmo para dar uma justificativa e pedir, principalmente para quem for, eu ainda vou publicar isso daqui no Anchor, né, porque não recebi nenhuma notificação, então você fique atento, porque esse é o último programa que eu vou publicar no perfil do Crimes Caô e tal. Depois vão sair todos no Masmorra Cine, então, por favor, tá? Lembre-se de assinar o feed, tá? Procura no seu aplicativo de podcast. No Spotify não adianta, gente, porque se o Spotify está tentando derrubar os programas especiais, mesmo o perfil do Masmorra Cine no Spotify, eles vão derrubar também. Aí que eles vão derrubar mesmo, né? Então, o interessante é pegar o do site mesmo, tá? Que eu deixei o endereço, inclusive lá na Twitch, lá numa postagem fixada no meu Twitter, tá bom? E é isso, né, Marcos? Vamos lá então ao Caô Crimes da vez. Agora são 9h10, então você pode desenvolver aqui a sua história partindo do ponto onde estávamos. Aonde estávamos na nossa história, Marcos? Nós estávamos no ponto, na verdade, tinha acontecido a explosão da granada, né? Granada atirada por aquele sacripanta do André Albirajara. Granada essa cuja explosão matou a nossa protagonista da primeira história, a Lucélia, e o Arnaldo, que era o namorado dela, e acabou decepando, né, da perna de uma outra estudante. E como você havia dito, na verdade, por pressão, né, dos militares e por ameaças, o que saiu na imprensa foi que aqueles jovens, na verdade, estariam brincando com uma granada que explodiu. Uhum. É E, verdade, sim. e aí, Saiu uma notícia falsa, né? Que não era um ataque, né? Sim. e nós paramos aí nesse, digamos, infame momento, né, Uhum. da história. Exatamente, exatamente, né? E E, aí? e vamos dar prosseguimento. Eu gostaria de dizer o seguinte, que como você mesma falou, eles estavam a caminho da discoteca Dancing Days, lembra? Sim. Ocorre que começou um boato muito curioso ali dos frequentadores da discoteca, dos frequentadores ali da região, de estranhos barulhos, vozes e sons estranhos na discoteca especificamente. Caramba, interessante. Barulhos o quê? Como se fossem presenças? Exatamente. O barulho, na verdade, não era só barulho. Por exemplo, as pessoas estavam dizendo que elas estavam vendo, por exemplo, som de cadeiras se mexendo sem ninguém empurrar. Coisas caíam na discoteca. Você ouvia lá um barulho como se fosse um lamento. Nossa, sim. E aquilo começou a gerar
uma espécie de comoção popular, porque é o seguinte, as pessoas argumentavam que, na verdade, o espírito dos dois jovens que morreu, ele estava em agonia, né? Eles estavam reclamando da maneira violenta como eles morreram e o fato deles terem sido caluniados após a morte. As pessoas sabiam que era mentira. Se o público em geral talvez não soubesse que, na verdade, estava se difundindo uma mentira sobre o que aconteceu naquele dia, as pessoas mais próximas sabiam, obviamente. Uhum. E havia, mesmo que a boca pequena, por medo de retaliação e de repressão, comentários, né, do que na verdade teria acontecido. Sim. Mas havia uma ordem do comando ali para que as pessoas não falassem sobre o assunto. Ocorre que o que aconteceu foi que começou a ser encenado de maneira meio que clandestina. As pessoas convocavam a garotada, né? Uhum. E começaram a fazer encenações clandestinas do que teria acontecido naquele dia, como uma espécie de encenações teatrais, que Olha. eram acompanhadas também de pessoas que vinham tocar música, e músicas de protesto e criticando e denunciando o que aconteceu. É claro que, na verdade, isso acontecia de madrugada, isso acontecia em locais um pouco mais afastados, e várias vezes o pessoal teve que fugir, porque a polícia chegou, tiveram que dispersar e se mandar, Uhum. né? E, esse grupo, ele era capitaneado por um sujeito chamado Plínio. Opa. O, Entrou mais um personagem, então, Plínio. sim, sim. O nome o nome dele era Plínio, e ele era um cara que ele já era ligado ao teatro estudantil, ao teatro de protesto, e o Plínio resolve organizar esses meetings, né, entre a juventude para poder encenar, né? E Uhum. ali na peça era reproduzido. Opa. Você tinha, por exemplo, um personagem que seria a Lucélia, você tinha o Arnaldo, você tinha também o vilão da história, que seria o André Abujanra. Desculpa, o André Ubirajara, né? Não vamos confundir as coisas, né? Coitado da Bujanra, sim. Exatamente. E era é, desculpa, e esse cara, o Plínio, como eu te falei, ele era um cara já ligado ao teatro estudantil, conheceu o casal que faleceu na universidade, né? Uhum. E ele começou também a distribuir panfletos pela cidade, onde se apontava ali o que teria realmente acontecido. Olha. Ocorre que esse rapaz, ele foi, um tempo depois, ele desapareceu. Porra, né? Numa realidade dessa, tá pensando nisso mesmo agora. Né? Vão sumir com o cara, né? Sim. Exatamente. E ele acabou sendo encontrado depois de uns dias, ele afogado. Nossa, caramba, mais vítimas, né? Exatamente. Exatamente. E só que isso acabou gerando um. A coisa não morreu. Continuou sendo discutido essa questão, e esse problema continuou vindo à tona. Né? E detalhe, você estava tendo aos poucos aí um pouco mais de abertura nos jornais, né? Sim. E você tinha um jornal no Rio de Janeiro naquela época chamado O Grito. Uhum. É claro que é um jornal fictício, né? É claro, mas tinha os jornais mesmo, até jornais de publicações críticas, né, ao Uhum. regime, etc. Assim. O jornal O Grito, que era um jornal independente, ele era um jornal que criticava o governo, mas expunha uma série de coisas e tudo mais. É um jornal que sempre sofreu muita perseguição.
e ele acabou fazendo uma série de reportagens a respeito do caso, e alguns jornais da cidade também, não apenas jornais pequenos, mas não jornais exatamente alternativos, também começaram a replicar as reportagens. Uhum. Sim. E aí, diante de tudo isso, e diante do fato de que isso começou a chegar à imprensa, inclusive, todo esse questionamento, e começou a ter uma preocupação muito grande diante das autoridades ali da região, e de como essa história não morreu, ela acabou ganhando uma dimensão que eles não esperavam. Sim. E aí o que acontece? O André, né, o André Ubirajara, foi chamado lá ali no comando da polícia e tudo mais, e disseram para ele: você vai ter que tentar sufocar isso daí, de alguma maneira. Certo. Uhum. Aí nas próximas semanas aconteceram invasões, né? Esse jornal o Grito, ele foi totalmente quebrado, invadiram a série, arrebentaram tudo, destruíram a redação, espancaram pessoas, ninguém foi preso, interessante, né? É. E na época dizia que na verdade, essa invasão tinha acontecido porque cidadãos de bem estavam se sentindo extremamente ofendidos com o teor mentiroso e comunista daquele jornal. É a cara, assim, né? Exatamente. Mas essas perseguições continuaram durante um certo tempo, até que, em um determinado momento, aconteceu um fato novo. Esse cara, o André Albirajara, ele percebeu que um carro não identificado estava seguindo ele pela cidade. Ah, opa. Exatamente. Ele tinha ido aprontar, ele tinha ido num carro que a Polícia Civil tinha levado ele para fazer mais ameaças e perseguições a outras pessoas, e ele foi deixado a algumas quadras da casa onde ele morava. Uhum. E no Sim. caminho, ele percebeu que havia um carro assim, aparentemente seguindo ele. Ele anotou a placa do carro e pediu depois de uns dias para que ela fosse verificada, e a única coisa que eles conseguiram descobrir é que o carro tinha sido roubado. Aí já tem um carro misterioso seguindo o perpetrador que se fala, né? O cara que bolou, né? Que praticou esse crime, né? Exatamente. E depois de um tempo, ele começou cada vez a se sentir mais perseguido, porque em outros momentos, ele se sentiu sendo seguido por outros carros. E ele sempre, quando ia tentar descobrir a placa, descobriu que o carro tinha sido roubado. E quando ele ia tentar encontrar os donos do carro, acabava sendo confirmado que o carro tinha sido roubado. Enfim, nunca era o carro de alguém exatamente que ele pudesse perseguir, matar, enfim. Porque Olha, as é pessoas. quase que um caso de carros possuídos, estilo Cristine, o carro assassino, né? Exatamente. Um belo dia, ele resolve fazer o seguinte: ir até o carro que ele acredita que o está seguindo e tentar tirar satisfações. No que ele se aproxima do carro, o carro está vazio. Pam, pam. Sim. Muito bem, nesse momento ele resolve que o medo, né, tá tomando conta dele, e ele para de aparecer no serviço, né, no serviço, digamos assim, bastante indigno que ele tem. Como é que faz? Os chefes não estão cobrando dele, da turminha dele? E estão, mas ele se tranca em casa e fala que está doente. Porém, começam a acontecer estranhos fenômenos na casa dele. Opa. Ele começa primeiro a perceber que coisas começam a cair no chão, pratos quebram, cadeiras sendo arrastadas e estranhos barulhos de como se fossem lamentos começam a aparecer pela casa. Eu fiquei sabendo que ele teve uma visão aí de alguma coisa, né?
se movendo da cozinha, correndo da cozinha para o quarto dele, quando ele foi ver um dos barulhos, né? Que ele sentia como se Exatamente. fosse uma presença, assim, um borrão, Uhum. né? E ele Sim, tá meio, vamos colocar assim, que o Birajara tá né, com o cu na mão. exatamente. Exatamente. Ele gostava muito de música ele gostava muito do Roberto Carlos, né? É claro, é. Sim. E ele começou a achar estranho que o rádio, toda vez que ele sintonizava estava tocando alguma música do Roberto Carlos no rádio, essa música começava a ser interrompida por barulhos muito estranhos. E ele começou a entrar numa paranoia total e completa. Eu sei que durante vários e vários e vários dias ele desapareceu e o tempo foi passando e ele começou a ser visto novamente pela cidade. É o medo, né? Porque se tu tá na tua casa, né? Tá sendo seguido na rua pelos carros, mas tu tá na tua casa também percebe que não está sozinho, né? Uhum. É Ele compreensível. começou com o tempo a não falar coisa com coisa. Ele é, começou a andar pela rua como maltrapilho. Ele não tomava mais banho. Ele começou a viver na rua, literalmente como um mendigo, como uma pessoa de população de rua mesmo. O que acontece é que os conhecidos dele e da polícia tentaram várias vezes pegá-lo, levá-lo para algum lugar. Ele fugia e começou a ficar errante pela cidade. Um belo dia, os pais da Lucélia. Você falou o nome deles? Os pais não apareceram na história ainda, com nomes, né? Uhum. Sim, pode falar. Os pais os pais dela se chamam João e Mércia. Certo. O seu João e Dona Mércia. Enfim, um belo dia, um sujeito, alguém bate na porta. Quando eles abrem a porta, é um cara em andrajos, muito sujo, com a barba muito, muito longa, cabelos longos e desgrenhados, enfim, alguém que está numa situação muito deplorável. Sim. E assim que eles abrem a porta, eles tomam aquele susto, ele pula de joelhos, é, e se agarra às pernas do seu João e grita, e começa a gritar para ele: pede para sua filha parar, pede para sua filha parar, por favor, pede para ela parar. E o seu João imediatamente afasta o cara e fala: não, o que tem a ver? Minha filha faleceu. Minha filha não pode estar incomodando o senhor. Quem é o senhor? Por acaso? E ele começa a gritar: fui eu que matei sua filha, fui eu que joguei a granada, fui eu que fiz aquilo tudo, mas pede para ela me deixar em paz. Ela não me dá um minuto de sossego. E Ele os já está se pais, entregando já o personagem? ele, exatamente, ele fala: eu faço qualquer coisa para ela parar, para ela me deixar em paz, para ela não me enlouquecer mais. E os pais, obviamente, o seu João. É, a dona Mércia começa a chorar desesperada, né? O seu João joga o cara a porta fora, tranca a porta e manda ele embora, né? É, o E ele. Birajara ele tá ferrado na vida, né? Porque Uhum, imagina se o fantasma vai sentir pena ou piedade ou vai dar realmente bola para ele pedir, né? Para os uhum. pais, né? E ele acaba fazendo o seguinte: ele também vai procurar os pais do Arnaldo, também da outra vítima. E faz a mesma coisa, fala, pelo amor de Deus, fala pro seu filho me deixar em paz, eu tô à beira da loucura, não sei o que eu faço mais. Enfim, a gente não sabe exatamente o que esses dois, é, teoricamente, o que esses dois espíritos estariam fazendo com ele, ou se na verdade ele tá enlouquecido pela culpa, né? Por É, algum pode motivo. não ser nem um espírito, na verdade, ele tá tendo. Apesar que a gente está presumindo que essas pessoas
que faziam essa espécie de coisas, elas tinham alguma consciência, né? Eu acho que não, eu acho que esse É daí não necessário, tinha. é necessário ter consciência para poder sentir culpa, né? Uhum. Verdade. Exatamente. Eu sei que no que ele entrega para os pais do Arnaldo um calhamaço de folhas. Sim, Folhas de todo tipo, folhas velhas, mas todas escritas com caneta Bic e todas numa letra assim, quase que uma letra de. Sabe a pessoa que está quase que em surto, né? Mas sim. uma letra que você ainda consegue ler, né? E ele fala o seguinte, que e talvez isso aqui traga um pouco de paz para eles e eles deixem de me atormentar 24 horas por dia. Sim. Não, e qual que foi o impacto, né? Porque eu quero saber, já que você é o contador da história, né? Entre a própria juventude da escolar, né? Porque afinal eles eram estudantes, né? Você falou que teve impacto cultural, né? Aonde estava tendo uns grupos reencenando os fatos, etc. Teve até uma vítima já, né? Que infelizmente foi encontrada. Mas teve impacto entre os estudantes e tal? Alguma mobilização, né? Porque isso daí é uma coisa chocante, né? Você Uhum. inventar que as pessoas, sei lá, que 4 jovens ali iam ter acesso à granada, a essa espécie né, de Uhum. armamento, e sendo que eles foram atacados, né? Sim, houveram vários. Até porque é, uma das estudantes, a Josélia, você lembra que ela foi atingida e perdeu a perna? A Josélia, sim. Sim, a gente não sabia o nome dela, né? Mas enfim, ela se chamava Agora, Josélia. agora a Josélia, descobrimos que a Josélia foi a que ela sobreviveu, né? Isso, Sim. como você mesma falou, a Josélia sobreviveu, né? E, e ela também, claro que ela repetia para todo mundo a história, né? Do que realmente aconteceu. Enfim, como eu te disse, essa história acabou não morrendo, né? Essa história acabou, continuando. E por conta disso. E agora, o que acontece? Tem um relato desse, desse sujeito, que seria o Ubirajara, né? O André Ubirajara, tem um relato escrito deixado para os pais do Arnaldo. E é claro que esse relato depois ele foi compilado e foi entregue para jornais independentes, foi entregue para. Enfim, ele correu. E aí todo mundo já se estava comentando de que o autor, o verdadeiro autor, tinha confessado para os pais. Entendi. Mas eu tô achando que essa história tá com cara de fechamento aqui. Não exatamente, não exatamente. Na verdade, ela vai, as coisas irão chegar num outro lugar. Calma aí, Oba, né? vamos lá então. Então, o que é que acontece? E é, esse texto que acabou chegando nos jornais, enfim, isso virou um escândalo sem tamanho que estava cada vez mais difícil de ser deles conseguirem abafar. Em algum momento o Birajara vai acabar sendo preso, né? Porque vai ter que fazer como é que eu posso dizer, a média, né? Para a Uhum. sociedade, né? Que a ditadura tinha isso, né? Ela queria ter verniz de democracia, né? Isso. O que acontece é que um dos jornais da região, ele tinha um repórter investigativo chamado Barreto. Opa, típico nome de repórter. Sim, esse Barreto, ele trabalhava muito em parceria com uma outra repórter investigativa chamada Lisandra. Uhum. E aí o que acontece? E no caso, até eles trabalhavam juntos sempre porque um dava cobertura para o outro, era uma época meio perigosa, né? Enfim. Sim. E aí o que acontece? O Barreto e a Lisandra começaram a tentar encontrar onde estaria o tal do André, o Birajara. Ah, porque ele já começou a se esconder, então, o nosso personagem. Sim, sim, sim. Então eles empreenderam ali uma busca por ele. Enfim, eles queriam confirmar se realmente o relato era
era de autoria dele, o relato que estava circulando na imprensa, que já estava causando uma certa, né, um enorme escândalo, inclusive, e foram procurá-lo, procuraram em tudo que nas ruas, perguntaram em tudo que é lugar possível e imaginável, e finalmente conseguiram encontrá-lo num hospital psiquiátrico. Caramba! O cara já deu PT, foi parar no hospital já. Isso. Eles o encontraram no hospital psiquiátrico, né? E nas primeiras idas que eles tiveram até o hospital, ele só falava coisas absolutamente sem sentido. Só falava absurdos e eles não conseguiam retirar nenhuma informação útil dele. Mas tentaram voltar algumas outras vezes para conseguir mais informações com ele e realmente, aos poucos, ele começou a conseguir falar e começou a dar informações e a confirmar que aquele relato que estava aparecendo na imprensa era realmente de autoria dele. Ah, então é necessário que ele consiga entregar outras pessoas também, né? Afinal, existe uma cadeia de comandos aí, né? Sim, ele citou, né, que naquele dia a diligência estava a serviço de um sujeito chamado Delegado Couto. Certo, tô Que ouvindo. esse delegado Couto é que estava comandando ali a operação dos policiais naquele dia, que na verdade encobriu todo o caso. Levou o Birajara até lá, foi lá ajudá-lo a ameaçar e a bater nos jovens e tal. Aí que houve a reação do Arnaldo e o o Birajara teria jogado, né, a granada com a intenção de matar todos eles e que isso depois fosse, né, vendido como essa história de que eles estavam com uma granada, Sim, caramba. Uhum. né? E basicamente eles começaram a já preparar uma grande reportagem tendo fotos, inclusive, do André. O André Birajara foi contando para eles, inclusive, todo o histórico dele, né? De outras coisas que ele tinha feito, de outros crimes que ele tinha cometido, a mando, né, das autoridades e com a ajuda desse delegado Couto, Certo, olha só. Uhum. né? E eles perguntaram para ele assim, caramba, mas por que você resolveu fazer isso, né? Enfim, o que aconteceu? Aí ele explicou o seguinte para eles: olha, esses dois fantasmas apareciam para mim. E eles apareciam é, totalmente deformados. Como eles ficaram por conta da explosão. E eles andavam do meu lado o tempo todo, 24 horas por dia. E eles falavam nos meus ouvidos assassino, criminoso, enfim. Eu não, Sussurravam, né? Não, eu não, eles não me deixavam comer, eles não me deixavam dormir, eles não me deixavam ter nenhum momento sozinho e eu comecei a enlouquecer completamente. E eu tentava ir para a rua, mas onde eu ia eles me seguiam e tudo mais. Aí ele conta o seguinte, que ele foi desesperadamente pedir perdão para os pais, né? E contar. E ele falou que à medida que ele ia contando a verdade para as pessoas e que ele foi escrevendo o relato também, ele falou que os fantasmas começaram a aparecer para ele cada vez mais com a aparência que eles tinham quando eram vivos. Caramba, foram se alterando. Sim, sim, exatamente. E ele diz que hoje eles não o atormentam mais 24 horas por dia, mas eles aparecem sempre para ele com a aparência que eles tinham quando estavam vivos, mas eles continuam aparecendo para ele constantemente, não o tempo todo mais, mas eles olham para ele com um olhar inquisidor, né?
Então Nossa. ele sabe que essa momentânea paz que ele está tendo nesse momento, ela pode acabar a qualquer momento, a não ser que ele tente fazer alguma coisa, né? Dos relatos desconcertantes do Birajara, né? Um cara cruel, né? Um Sim. ex-militar, assim, ele, que eu saiba, tem um relato assim de. Porque eu sempre tive muito medo, não sei você, dessas histórias que a gente é pego durante o nosso descanso, né? Nossa noite Uhum. de sono, né? Por exemplo, assim, eu sempre tive medo de eu estar dormindo, ter alguém me observando, né? E Sim. tal, né? Então, e para quem tem filho, sabe, né, que isso é muito provável de acontecer, né? Como já aconteceu, né? Quando a Uhum. criança é pequena, tu tá dormindo e teu filho tá ali pensando se te acorda, não te acorda, tá te encarando, né? E assim, os fantasmas, né, que te observam à noite, né, que ficam sussurrando ao seu ouvido, né, te chamando de assassino, né? Assim, é claro, isso aqui é uma história fictícia, né? E a gente quer acreditar que muito disso talvez seja culpa, né, de alguém fazer uma atrocidade como essa, né? Imagina, né, jogar uma granada em cima de pessoas, né, que estão ali paradas, né? Uhum. Conversando, batendo papo e rindo, né? Exatamente. Mas as coisas não são tão fáceis assim, né? Por quê? Lisandra, um belo dia, ela acorda, né? Se prepara, tal. Quem é Lisandra mesmo? Lisandra é a outra repórter que trabalha junto com o Barreto, Ah, que estavam indo. certo, Ela certo. vai até o jornal, né? Em que eles trabalham, né? Que é o Hora da Verdade. Opa, não é o grito. Não, não. Coitado, o Grito destruíram a redação dele. Eu queria que tivesse um jornal chamado Berro, né? Podia ser. Mas enfim, ela foi na redação do Hora da Verdade, só que ela chegando lá, Barreto não veio trabalhar nesse dia. Ah, e Eles aí? iam fazer mais uma sessão ali, né, de tentativa de continuar estabelecendo ali, redigindo, escrevendo a história, né, Uhum. do que o André Albirajara estava contando, né, para eles, para tentar depois talvez transformar isso num livro, em alguma coisa, né, que pudesse ser uma grande denúncia disso tudo, né? Porém, Barreto não apareceu na redação. Barreto era um homem casado, tinha mulher, filhos. Como é que é o background da história do Barreto? Barreto era um homem viúvo. Barreto era um homem de 52 anos de idade. Ele era viúvo e ele tinha uma filha de 20 anos de idade. Que estava tinha acabado de iniciar na faculdade, né? Uhum. E de filosofia, inclusive, né? Opa, todo mundo gosta de filosofia nesse programa. Sim, sim. E essa filha dele, ela tem uma coisa interessante. Ela perdeu uma perna numa explosão de uma granada. Como assim? A filha do Barreto? O nome da filha do Barreto é Josélia, Josélia? a moça que perdeu a perna. Não é à toa que o Barreto tinha e a Lisandra, que é uma grande amiga dele, tinham esse grande interesse nessa história. Caraca, agora que eu fui pega que era um tan tan tan, que na verdade é que tu não entregou logo de cara que o Barreto, o repórter, era o pai da menina que estava junto com eles. Exatamente. Não entreguei, Coitado, né? não entreguei, mas, né? Nossa. E, né? Ele com certeza ele iria em busca da verdade, né, meu? Pô, tu tá Sim. com a tua filha, né, ali ferida, pô. A Josélia, ela ficou, além de perder a perna, ela ficou muito, mas muito mesmo traumatizada, de maneira assim, quase que irreversível, né? Ela se fechou muito, ela abandonou a universidade, enfim, o negócio teve um impacto sobre a vida dela absurdo, muito absurdo, né? Nossa.
A Karen acabou de entrar, Marcos. Dá boa noite para a Karen aqui. Boa noite, Karen, tudo bem? Ô, Karen, aqui a gente chegou num ponto da história onde o Marcos desenvolveu aqui a história de um repórter, né? Você vai ver depois, eu não vou estragar a surpresa para você, não. É um repórter e tal, que ele está envolvido junto com uma outra mulher, uma outra repórter, e nesse momento aqui o Birajara já pirou, o cara que jogou a granada já pirou, já foi parar no sanatório, já está querendo falar a verdade para todos, porque está sendo assombrado, né, Marcos? Isso, E tá interessante a exatamente. história. Eu gostei do que o Marcos está desenvolvendo aqui. Tá interessante. Exatamente. Então, porém, a Lisandra não consegue encontrar o Barreto em lugar nenhum. Ela liga para os conhecidos, para amigos, para outros colegas jornalistas e nada, nada, absolutamente nada sobre ele. Ele sumiu. Ela, então, obviamente, vai procurar a filha, né? Que até então, Sim. nessa época, ela estava morando com a tia, uma irmã do Barreto. E, Ah, né? E a Josélia também desapareceu. caramba, não, pelo amor de Deus, coitada. A Josélia, cara, que era uma sobrevivente. A Karen falou que pegou aqui o plot twist aí do Barreto aí. Que era Uhum. pai da Josélia, que era a menina que também se machucou. Cara, então, pô, que situação, né, meu? Quer dizer que eles vão querer pegar as pessoas que sobreviveram, né? Porque não sobreviveu só a Josélia, né? Uhum. Tinha um outro cara também que ele vai acabar aparecendo nessa história, talvez. Talvez na segunda, na terceira parte, não é? Tem Sim, mais uma pessoa exatamente. também, tem mais uma pessoa. Cara, eu gostei do que você trouxe até esse momento aqui, porque calhou de eu estar justamente escutando um podcast. Eu gosto muito daquela Não Inviabilize, né? A Déa Freitas, né? E eu acho que teve um programa que ela apresentou de terror, que é o Luz Acesa, que lembrou muito Hereditário, sabe aquele filme Hereditário? Que Uhum. tem aquele barulho, sabe que a menina faz uns barulhinhos, né? E tal. E a história é de um fantasma que ficava fazendo esses barulhos. Aí o jeito que o fantasma se locomove é muito estranho, né? E é que nem eu estava contando, eu sinto muito medo desses fantasmas que assombram os quartos, cara. Eu, desde que eu Uhum. assisti o filme O Grito, eu não me recupero de embaixo da cama, para mim sempre tem alguma coisa. Cresce. Uhum. Bom, eu sei que a Lisandra, ela fica desesperada, né? Ela fica extremamente desesperada. E ela procura a redação, o diretor do jornal. Ela fala: o que que a gente faz? Meu Deus do céu, o que que a gente vai fazer? O que que nós vamos, o que que vai acontecer, né? Que vai acontecer nessa história aqui, né? A Karen diz assim, ó, achei que seria uma busca pelo culpado e virou uma busca pelas vítimas, mas a gente desenvolveu um pouco o culpado. O culpado, ele tá, vamos colocar, um dos culpados, né? Porque o Birajara é um dos caras, né? Ele meio que está sendo assombrado aqui, né? É claro que eu gostei dessa parte de tu desvelar as vítimas, que eu não pude entregar o nome de todas, né? Por uma Uhum. questão de cãibra mental, né? Mas muito bom, gostei sim da história, muito Mas bom. ainda não terminou. Ah, então tá lá, vamos lá para os minutos finais da sua história aí. Porque eu vou deixar num gancho que aí né? Uhum, vai lá. A Josélia, ela tá desesperada, ela não sabe o que fazer, né? Espera, a E Josélia é a menina, não, não, desculpa, a Lisandra não sabe o que fazer, a Lisandra é né? repórter, certo? Colega do Ela, Barreto. exatamente, ela não sabe o que fazer. Ocorre que é o seguinte: em um determinado momento que ela está numa busca frenética pela cidade, procurando loucamente é, uma solução, é, ela resolve é, apelar para uma coisa que ela não queria, né? De jeito nenhum. Ela começa a fazer uns contatos, né? E esses contatos dela vão falar com outros contatos, que vão falar com outros contatos, e uma grande rede começa a ser acionada. E A que uma tipo rede. de contatos? Já vamos chegar lá. Ah, E
ela acaba, em um determinado momento, ela pedem para ela ir até esses contatos que são contatos de outros e de outros e de outros contatos, pedem para ela ir até um determinado local que é um descampado que fica meio fora do limite ali da cidade. Ela vai, ela é colocada, um carro vem, ela é colocada no carro, ela é vendada e o carro sai e ela é levada até um local bem distante e, inclusive, na verdade, eles trocam de carro mais de uma vez. E ela chega no local, ainda vendada, e ela é levada até uma sala, né? Onde ela é recebida por um grupo de pessoas. As pessoas estão armadas, elas usam lenços e óculos e coisas para você não conseguir reconhecer o rosto da pessoa, né? E aí, um deles, né, tem vários homens e algumas mulheres também. Um deles se levanta e diz para ela o seguinte: então você quer a nossa ajuda, é isso? Eita. E ela fala assim, porque na verdade eu estou enfrentando pessoas que eu não tenho como enfrentar essas pessoas. Talvez vocês tenham os meios, né, para conseguir que a gente consiga reverter essa situação, porque eu não vou conseguir sozinha, né? E o cara fala assim: eu preciso conversar com os outros e saber se eles acham que vale a pena a gente tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Você sabe que é muito perigoso e que é um caminho sem volta, né? Ela fala: eu sei, mas eu tenho que fazer alguma coisa para que isso não acabe desse jeito. E eles se reúnem, conversam entre si durante um tempo e tudo, e finalmente, depois de deliberarem durante algum tempo, né? De forma até meio acalorada, alguns, né? Mas eles deliberam ali a uma certa distância ali de onde ela tá, para ela não poder ouvir a conversa exatamente. Mas esse mesmo fulano que veio falar com ela volta e fala: nós decidimos que vamos te ajudar. Você só não deve questionar os nossos métodos. E parece que a maneira a primeira coisa que nós precisamos fazer é conseguir colocar as mãos nesse tal de delegado Couto. A nossa história vai acabar aqui. Ah, tá bom, hein? A Karen falou aqui no chat: comunistas! Olha lá, Marcos. Então, gostei, foi legal, foi interessante, né? Interessante. Eu tenho bastante coisa para construir a partir daí, né? Essa tua história aqui, então, ela foi para o gênero do terror, né? Com essas assombrações. A investigação continua e a gente, né, foi falar um pouco sobre as outras vítimas, para além da Lucélia e do Arnaldo, né? Que são as vítimas primeiras da primeira história, a primeira parte. Mas eu gostei de como você levou aqui, né? Agora, então, é comigo, né? Na próxima quinta-feira eu vou ter que Aham. tentar descobrir quem são essas pessoas, tentar revelar essas histórias, ver qual gênero que eu posso construir a partir daí, né? Mas eu gostei da maneira como você trouxe essa história, Uhum. é muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar que eu estou chegando no finalzinho aqui para repetir a informação, né? Porque, claro, isso aqui vai virar um podcast, sempre vai virar um podcast, que eu sou uma podcaster, né? Então eu vou tentar facilitar para quem escuta podcast, né? Também. Não só para quem só assiste a Twitch. Que avisando então que os podcasts aqui, tanto do Caô Crimes, como o Festim, que é nosso podcast de terça, né? Analisando a série Hannibal, o Além da Imaginação podcast, que já está saindo no feed do nosso site, vão todos sair pelo feed do. Olha lá, a Karen deu a sugestão de romance. Gostei, Karen. Né? Ali no feed do Masmorra Cine, né? Só terminando aqui, né? Porque Spotify está querendo derrubar nossos podcasts. Então, vou fazer a atualização e mexer lá e vão todos para lá. Então, assinem o feed lá do Masmorra Cine, tá? Nos seus aplicativos de podcast favoritos, né? E tal, procura Masmorra Cine, o ícone é uma fita VHS, assim, com fundo vermelho escrito Masmorra Cine, né, Marcos? Só avisando, né? Porque vai que o Uhum. Spotify derruba, né? Os podcasts e tal, e o pessoal não consegue mais achar. Mas olha só, adorei a tua sugestão, Karen, do romance. Olha lá, a gente pode ter um amor bandido. Vamos colocar assim aqui, né?
Afinal, a Lisandra foi procurar pessoas que trabalham por outras fileiras, vamos colocar assim, né? Por outras fileiras. Muito bom, muito bom. Ah, gostei, gente, né? Hoje eu fiquei muito tempo conversando aqui com o Marcos, né? Mas a Karen entrou aqui. Mas foi ótimo porque depois a Karen também vai descobrir como é que foi lá no começo, né, Marcos? Uhum, E sim. tu quer deixar algum recadinho aqui no final, querido, antes da gente terminar? O recado é que vocês cuidem-se muito bem, né? E estejam com a gente aqui, que na próxima semana a coisa vai esquentar, hein? Vai esquentar. E se tudo der certo, hein, gente? Não prometo, né? Porque eu vou ver as configurações e mexer nas coisas aqui. Terça-feira eu já começo a fazer as lives com câmera de vídeo, tá? Vamos ver, vamos testar, porque eu já consegui trocar. É uma boa notícia, né, gente? Já consegui trocar a placa-mãe, já estou com outro processador, né? Lembra aqueles upgrades que eu estava fazendo? Então já consegui estar com alguma coisa montada, né? Ainda falta algumas peças, né? Para uma placa de vídeo nova que eu não consegui comprar, mas já estou com algumas coisinhas montadas, então a possibilidade é que eu consiga já no próximo vídeo, né? No próxima live de botar a minha cara linda, só que não, né? Na live, né? E a tua também, né, Marcos? Que a sua sim é toda linda. Só que não. Mas, enfim, Só né? que não. Ah, vai dar tudo certo, Karen, vai sim. Quinta-feira, então, que vem. Quinta-feira, né? Eu faço terça, né? Uma live sozinha, né? Falando sobre a série Hannibal, mas eu já vou testar, então, a qualidade desse processador e tal, e dessa nova configuração, desse novo setup que eu tô instalando no PC, né? Então, provavelmente a gente já vai conseguir, né? Isso muito, muito com a ajuda de ouvintes, né, Marcos? Né? Claro, ouvintes, as pessoas que têm doado e têm nos ajudado muito. Então, por isso que eu continuo pedindo bastante, né? Desculpa ser repetitiva nesse sentido, mas vocês veem como dá certo, né? Então, preciso que vocês continuem ajudando, porque ainda faltam peças, né? Você tem uma boa placa de vídeo para poder funcionar melhor, mas já está melhorando um pouquinho. Hoje travou menos o PC, não aconteceu o que aconteceu outras vezes do PC simplesmente parar de funcionar, né? Que eu estava muito triste com isso. Mas agora já está rolando a live e na próxima, se tudo der certo, eu conseguir configurar, apareço com o vídeo. E na quinta apareço com o vídeo e você também, né, Marcos? Tu Uhum. também aparecendo com o vídeo direitinho. Então, por favor, tá? Continuem a acessar lá os apoios, né, da gente. A gente tem um apoio lá no Padrim, que é um apoio mensal, que a gente usa também para pagar o nosso site, viu? Agora que a gente vai precisar de vocês nesse sentido, porque quanto mais podcasts tem no site, no feed, no servidor, vai aumentando o preço, sabe? A gente já aumentou, já estamos pagando. Antes a gente pagava, acho que era R$ 40, agora já está em 50, né? Então, às vezes acontece deles começarem a cobrar mais, né? Porque a tal da capacidade do servidor, né? Afinal, são muitos podcasts, então nossa, são muitos gigas de arquivos de áudio de podcast. Então, a gente precisa ter apoios lá mensais certinhos, né? No Padrim. Então, é só você acessar o Padrim no nosso link de apoio. Tem o Apoia-se, a gente colocou uma meta mensal que a gente nunca conseguiu, né, essa meta, né, independente de tudo, mas é sempre bom receber apoios ali, né, e bem ou mal o Apoia-se também paga para a gente uma parte do que a gente recebe lá de apoios, né, e tem, claro, o Pix, né, o Pix eu acho que é o melhor, gente, porque o Pix você não tem intermediador, né, se a pessoa fizer o Pix para a gente já recebe diretamente na conta, né? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Esse dinheiro vai para uma conta que é a conta que a gente está juntando a grana para comprar as peças do PC. Então, olha só como as coisas estão dando certo, né? Então, eu só tenho só a agradecer. E lembrando que todo mundo que doou acima de R$ 10 está participando do sorteio, né, Marcos? Que a gente vai fazer a live no final do The Twilight Zone, lá nos nossos podcasts de Além da Imaginação. Aqui na Twitch mesmo a gente vai fazer uma live e vamos sortear uma ilustração linda que o Marcos fez da série Além da Imaginação, que a gente vai enviar para a galera, como eu disse, né? Emoldurada e tudo. Então participe, tá? Você, além de participar, nos ajuda e a gente devolve o carinho também com esse sorteio, né? Não dá para a gente dar
prêmio para todos, infelizmente, mas a gente pode pelo menos sortear, né? Essa arte aí bonita que você fez, né, Marcos? Sim, eu vou ficar muito contente de que que o desenho chegue na mão assim de uma pessoa que acompanha a gente, enfim, que nos apoia e tal. Espero É. que o ganhador ou a ganhadora goste, né? Fique contente. Ah, eu gosto muito. Se vocês quiserem ver a arte, é só ir lá no nosso site, tá? masmorracine.com.br. Lá vocês conseguem ver a arte que o Marcos fez em Nanquim e que também a gente vai mandar emoldurar direitinho. Então, obrigada de coração a quem tem nos ajudado, sabe? Isso aí é uma coisa que vai voltar para vocês, gente. Tudo que a gente consegue aqui, a gente retorna também como ótimos podcasts, filmografias, né? Só para mencionar antes de eu terminar, desculpa até me estender, mas eu gosto de falar do trabalho que a gente já realizou, que eu acho que é um trabalho importante que a gente tem, né? Agora faleceu, infelizmente, recentemente o Kenneth Anger, né? Que ele é um diretor, nossa, é maravilhoso mesmo, assim, um diretor de curtas incríveis, assim, um cara assim daquela época da contracultura. Então a gente tem um podcast, já faz um tempo, né, Marcos, que a gente lançou sobre a filmografia do Kenneth Anger, né? A nossa impressão sobre os curtas dele, um bate-papo sobre a biografia dele, sobre a vida dele. Então, se você que viu pelas redes sociais, né? E, poxa, viu? Nossa, quem que é o Kenneth Anger, né? Que tá todo mundo lamentando, quem é esse diretor e tal. Pô, você vai poder ter o prazer de escutar um programa que a gente já fez faz bastante tempo sobre o Kenneth Anger. Então, não deixe de acessar o nosso site e assinar o feed do podcast. Porque você assina o feed, você coloca lá Masmorra Cine, aparecem lá todos os programas e você coloca Kenneth Anger. Aí aparece o programa lá, né? Que ele está, inclusive, naquele projeto Masmorra Maldita que a gente tem, que são os diretores controversos, né, Marcos? Os Uhum. diretores que a pessoal critica, né? Que eles são pessoas que têm uma visão diferente da caretice da época deles, né? A gente falou sobre Saló, por exemplo, a gente tem podcast sobre Saló, né? Uhum. Então são programas maravilhosos. O Bandido da Luz Vermelha. Então eu tenho muito orgulho do nosso trabalho. Então eu agradeço imensamente quem fizer essa gentileza de procurar o nosso nome lá no feed, Masmorra Cine, e assinar o feed. Que eu preciso que as pessoas vão lá, assinem, porque eu estou muito preocupada de parar de publicar no Anchor, no Spotify, e as pessoas não entenderem, né, que a gente na verdade está sendo impedido de publicar lá, né? Que eles estão botando areia, né? Não estão deixando a gente publicar, né, Marcos? Exatamente. É É, triste. é triste, mas isso daí é assim, gente. O podcast no Brasil, conforme ele vem sendo cada vez mais popularizado, mais plataformas e mais big techs vão estar de olho no podcast brasileiro, o que é bom por um lado e o que é ruim por outro. Porque nem todo mundo pode ter podcasts com músicas autorais o tempo todo, inteiro com background só de som royalty free, né? Então eu não gosto de programas às vezes só com royalty free, que eu acho que tem músicas que eu não acho muito bonitas. Eu gosto de músicas imersivas. Eu sou uma editora que eu curto fazer um programa mais imersivo. Se você escuta o The Twilight Zone, então, além da imaginação, no final a gente toca uma música. A gente escolhe uma música que eu acho que a gente acha que tem referência com o programa. Então, lamento, continuarei fazendo. Então, assina lá, Masmorra Cine, tá bom? E, Karen, muito obrigada por você aparecer no chat. Me viu, minha querida, aparecer para dar um oi, dar sugestões. Adorei sua sugestão. E a gente se encontra, então, no próximo Call Crimes, né, Marcos? Isso mesmo. Estaremos aqui em breve. Fique muito bem. Karen, tenha uma ótima semana. Se cuide. Se cuide, uma beijoca, boa noite, até mais, gente. Tchau, fiquem bem. Tchau, tchau. Pronto, lá interrompeu.